Jojo Todinho se declara de direita, mas o vídeo aqui não é sobre a Jojo Todinho em si, é sobre a filosofia que está por trás e como a mentalidade brasileira é completamente atrasada. Fico muito feliz de ver ela, uma artista, independente de goste você ou não do produto ou do serviço que ela oferece, eu sequer sei uma música dela, mas pelo menos uma pessoa que sabe se posicionar de uma forma verdadeira. E eu não estou falando que é uma forma verdadeira aqui porque ela se declarou de direita, uma ideologia que tem muito mais a ver comigo. Não, apenas pelo fato de lidar com a verdade. O que nós vemos hoje são artistas, atores falando sobre fascismo, sobre neofascismo, aquelas baboseiras que mostram um profundo desconhecimento da história. Então eu fico cada vez mais feliz no momento que as pessoas começam a se pautar pela verdade. E aqui eu quero falar sobre a mentalidade de algo que nós legitimamos. A direita prega valores individuais, mas no DNA do brasileiro tem um DNA burocratizante. O que significa isso? O brasileiro gosta de carimbo e nós legitimamos um status quo que não tem absolutamente nenhuma legitimidade quando paramos para pensar. E é por isso que eu acho que devemos enaltecer um vídeo como esse, um posicionamento como esse da Jojo Todinho, que sem dúvida nenhuma acaba por impactar outras pessoas que antes com receio acaba tomando um posicionamento. Mas vamos entender essa mentalidade por trás dos brasileiros e eu queria ver se você concorda. Então comente e muito obrigado por estar aqui no meu canal. Estamos passando já de 111 mil seguidores, num crescimento de mais de 13 mil pessoas por mês. E somando todas as plataformas, já temos quase 300 mil pessoas, entre 2 e 2 milhões e meio de visualizações mês. Isso mostra que há um impacto nas pessoas pelas ideias. Pode concordar ou pode discordar, mas cada vez mais ideias de liberdade têm crescido. E é justamente por isso que esse establishment, que vamos falar agora, amparado por uma parte da população, tenta nos calar. Reflita sobre isso e, por favor, deixe seu comentário ao final, porque é interessante que cada vez mais consigamos pensar, refletir e debater, algo que está em falta hoje em dia. Vamos lá. Na semana passada foi mais uma triste semana para o Brasil. E por que eu falo isso? Não é porque foi mais uma semana do governo Lula. Isso sim, isso é uma consequência de toda a tristeza que o Brasil sofre. Mas passamos por mais uma aprovação por parte do Legislativo de um confisco. Já fiz um vídeo explicando sobre isso. São 8 bilhões e meio de dinheiro privado da população que o governo julga esquecido, que ele vai se apropriar, é o verbo usado no PL, no projeto de lei, apropriação. Se apropriar para usar como receita, não será computada como receita pelo Banco Central, que cabe a ele dizer se a meta foi atingida, mas será usado para efeitos de dizer ao mercado se o governo cumpriu a meta do arcabouço fiscal, ou seja, não tem mais de onde tirar dinheiro, o governo não para de gastar, ele usa esses 8,5 bi como parte para dizer atingimos a meta, e mesmo assim não será atingida, hein? Mesmo subindo todos os impostos. Mas enfim, já expliquei naquele vídeo que está no Instagram e mais detalhado aqui também no meu canal do YouTube. Passamos também pelo sigilo, quebra do sigilo bancário aprovado pelo STF. Agora não precisa mais de um juiz para dizer, ora, ele é suspeito de um crime e graças a isso você quebra o sigilo bancário dele. Não, basta o STF solicitar às instituições financeiras que são obrigadas a mostrar ao fisco estadual. Ora, isso é abrir a porta um pouquinho para mais uma intromissão estatal. Lembre que as nossas liberdades vão se esvaindo aos poucos, não é do dia para a noite. E no Brasil, isso está um processo completamente acelerado. Mas calma, vamos falar mais a fundo sobre isso. Além disso, todos os impostos que esse governo vem subindo. Estamos muito próximo do topo da curva de Laffer, que mostra que a partir de um determinado ponto em que o governo continua subindo as alíquotas tributárias, a arrecadação do governo cai. Você para de pagar, você vai para o mercado informal, você não aguenta mais pagar impostos e isso tem um limite. Então essa curva de Laffer é muito bem explicada, no meu entender já estamos muito próximos disso. O governo precisa subir impostos para fechar as suas contas, que mesmo assim terá um rombo esse ano de por volta de 70
bilhões de reais, quando a meta do arcabouço fiscal permite que esse ano tenha um rombo de até 28,8 bi. E esse ano permite esse rombo de 28,8 bi porque eles mudaram as regras que eles mesmos desenharam, porque os números dele são inexequíveis, como a gente sempre falou aqui nesse canal, e não precisa de brilhantismo nenhum. Basta somar 2 mais 2 é igual a 4, se debruçar por uns minutos na peça do arcabouço fiscal, que você vai ver que ele é inexequível. E agora, por mais que a nova regra alterada permita um rombo de 28,8 bi, as estimativas são de um rombo de 70 bilhões de reais. O governo gastar mais do que arrecada 70 bilhões de reais. E aí ele sobe imposto para compensar isso. E mesmo assim não está conseguindo aumentar a sua receita, mas o gasto cresce muito mais do que a receita. Em termos reais, descontados a inflação, o gasto do governo vem crescendo a um ritmo de 13,5% ao ano e a receita por volta de 9,5%, já incluindo as receitas extraordinárias, aquelas que acontecem de uma única vez e não de uma maneira recorrente. E aí eles ficam fazendo esses malabarismos, essas arquiteturas, essa engenharia financeira que muitas vezes pode passar por pedalada fiscal para inventar formas, como esse confisco, por exemplo, de conseguir arrecadar mais dinheiro para dizer ao mercado: cumpri a meta que eu mesmo desenhei, sendo que eu alterei essa própria meta do arcabouço fiscal. E mesmo assim não está batendo. Tanto é que o real não para de se desvalorizar, a curva de juros vem subindo e encarece o quanto que o governo brasileiro precisa pagar de juros para atrair capital, e ele precisa atrair capital para fechar a sua conta, uma vez que ele gasta mais do que ele arrecada. Além disso, de todos esses déficits estruturais que a gente falou, nós temos a questão da censura. O Brasil hoje já não é mais uma democracia, nós não temos liberdades individuais e cada vez mais o Estado vem crescendo seus tentáculos através principalmente do STF, que vem assumindo posições que não lhe cabe, que não é de sua competência. O legislativo, muitas vezes arquitetado, ora freia um pouco, ora segura, ora acelera, e o executivo que dispensa comentários do primata. E isso causa censura. O Brasil está ao lado de Irã, Turcomenistão, Coreia do Norte, Rússia, para proibir o X aqui no Brasil. Portanto, uma clara privação de nossas liberdades individuais, ainda mais agora com quebra de sigilo bancário. Enfim, tudo que a gente já mencionou. Quer mais? Ministros corruptos que são indicados. A nova ministra que foi indicada, do então ministro acusado de abusar sexualmente de uma outra ministra, essa está envolvida até as tampas com corrupção e não consegue dar explicação para onde foram parar mais de 170 milhões de reais em uma licitação há alguns anos atrás, e nem ela, nem o PT, nem o Lula sabe dizer aonde foi parar esse dinheiro. Nós sabemos. Eu conto? Você conta para todo mundo? Ou não precisa, todos nós já sabemos. Pois é, esse é o Brasil de hoje, com indicações políticas que muitos deles não sabem sequer escrever direito, não conhecem o tema ou o ministério para o qual foi designado, ou seja, não conhecem a fundo um tema, e eles passam a legislar sobre sua vida. Mudam leis, incorporam novas leis, e essas leis são automaticamente passíveis de determinar a sua vida. O que você come, o que você veste, onde você vai, quem vai fazer a gestão do seu capital, quanto imposto você vai pagar. E nós simplesmente legitimamos. Além de, obviamente, as queimadas. Todas as queimadas com irresponsabilidade do governo, que se esconde agora junto com seus artistas e com seus intelectuais, que se escondem da maneira mais hipócrita possível. Inclusive, o Flávio Dino, aquele mesmo ministro que foi indicado pelo Lula, que veio a público e falou abertamente. Por fim, temos um ministro comunista do Supremo Tribunal Federal. Ele quer autorizar que o governo gaste um recurso extra fora do arcabouço fiscal de mais de 500 milhões de reais para as queimadas. O que acontece é que o nível de dívida brasileira continua crescendo. Ora, Bruno, mas vai fora do arcabouço fiscal esse gasto. Pouco importa. Ele é gasto que endivida o Estado. Um Estado mais endividado leva a uma inflação. Por quê? Pela desvalorização da moeda, que é o que o mercado já vem precificando. Tanto é que o mundo todo está baixando taxa de juros e todos os bancos já prevêem uma alta da taxa de juros no Brasil, inclusive voltando a níveis de 12% ao ano, quando a Selic está 10,5%. Claro, o governo gasta mais do que arrecada, isso eleva o endividamento, que desvaloriza a moeda, isso é a inflação, que coloca mais pessoas
na linha da pobreza ao diminuir o poder de compra, uma vez que a moeda passa a valer menos. Mas o Dino quer que o governo gaste para sua manutenção do projeto de poder. Pois bem, mencionei aqui então que ao longo dessas queimadas e o Dino falando que pode gastar mais, artistas que desapareceram. Mas uma voz foi muito brilhante e falou uma coisa que eu quero que vocês ouçam e logo depois eu faço os meus comentários. Ouçam. Sou preta, sim, sou de direita. Olha, sabe o que eu tô me sentindo? Livre! 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 Não aguentava mais não poder falar, eu queria poder falar, porque vocês já sabiam. Que loucura é essa? Qual foi? Meu discurso sempre foi esse. Vocês acham que é normal uma pessoa vir a público e falar assim, ó? Não, mas ele roubou pra tomar uma cervejinha. Um celular que você parcelou e que vai ser roubado e você vai continuar pagando sem estar com o celular? Eu acho um absurdo. Nós temos que andar de carro blindado. O meu carro é blindado, mas eu acho um absurdo. Pois é, a Jojo Todinho soltou o verbo e falou que se sente livre. A questão é que ser de direita pressupõe você defender ideias de mercado, livre mercado. Vamos pensar, eu estou com uma câmera, uma luz, um microfone, uma internet, vocês ao mesmo tempo estão com um telefone, uma televisão, uma internet que pode estar do outro lado do mundo, ouvindo esse vídeo que eu criei. Por que eu falo isso? Porque tudo isso depende do que o ser humano empreendedor criou. E ele criou apesar da existência do Estado. Ele não criou por causa do Estado, mas apesar de todas as dificuldades e burocracia que o Estado nos impõe. Custos, burocracias, ineficiências, dificuldades, obstáculos. E mesmo assim, o ser humano é capaz de criar, quando deixado de forma livre, coisas brilhantes. Olhe o mundo à nossa volta, olhe a evolução e veja, ateste por si mesmo o que eu estou falando. Então isso mostra que a economia é uma ciência humana e não uma ciência exata. Nós não sabemos o que nós vamos consumir amanhã ou daqui 2 minutos. Você pode estar com vontade, eu estou gravando agora às 6:30 da noite, eu posso sair daqui e querer jantar alguma coisa ou comer alguma outra tipo de comida porque eu fui impactado por uma publicidade no meio da rua. Isso afeta a curva de oferta e demanda e, portanto, isso mostra que claramente não há uma vontade popular, um interesse público. Por que não? Porque não necessariamente o que eu quero é o que você quer. E muito menos quando você centraliza na mão de poucos burocratas para dizerem o que você quer. Você foi perguntado? Você assinou algum contrato com esse tal Estado que é formado por essas poucas cabeças de burocratas que, sem te pedir autorização, fala que sabem o que é melhor para você e para os seus filhos e para a sua família? Ora, muitas vezes são indicados políticos que não têm a menor ideia do tema que eles estão lá defendendo. A Aniele Franco, ministra tal da igualdade, algo assim, ela foi indicada e é conselheira de uma empresa privada negociada na Bolsa de Valores, ou seja, uma empresa privada de capital aberto que chama Tupi, uma metalúrgica, e ela nunca trabalhou no setor de metalurgia. O Fukunaga, João Fukunaga, que faz a gestão de mais de 270 bilhões de reais de dinheiro dos aposentados e pensionistas do Banco do Brasil, nunca trabalhou com gestão de patrimônio. O que nós fazemos aqui, que eu estou no mercado há quase 19 anos e sei dessa dificuldade. Ele nunca fez, sempre foi o escriturário do Banco do Brasil, filiado ao PT e ao sindicato, e hoje ele faz a gestão de 270 bilhões. Você acha que essas pessoas são técnicas? Conhecem ou simplesmente estão lá para servir favores e usar o dinheiro dos aposentados e pensionistas para os interesses e projetos do próprio PT? Ou seja, o governo, os burocratas, o Estado, que são essas pessoas, tem uma agenda própria de projeto de poder que quer que os outros financiem essa sua própria agenda. Portanto, não há interesse público, porque somos diferentes, fomos criados em ambientes diferentes, em tempos diferentes, em momentos diferentes e temos anseios diferentes. Isso é do ser humano. Portanto, a vida e a economia é uma ciência humana e não uma ciência exata, o que obviamente mostra que claramente não é possível ter uma centralização de alguém dizendo o que é bom e o que não é bom. Tem uma definição dita por Alberto Benegas Lynch Hijo, que é um economista argentino que fala que o liberalismo é justamente
o seguinte, para e pensa nessa definição. É o respeito irrestrito ao projeto de vida do próximo, baseado no princípio de não agressão, que respeita a vida, a propriedade privada e a liberdade do outro e que tem como instituições o livre mercado de intervenção estatal, a livre concorrência, a divisão do trabalho e a cooperação social. Ou seja, nós não podemos de forma agressiva obrigar o outro a sustentar uma agenda nossa, nem muito menos financiar. Eu entrar na propriedade privada do outro, tomar parte do que ele produz para financiar a minha agenda, que é justamente o que o Estado faz. E o Estado é formado por meia dúzia de burocratas que lá estão de indicação política, que muitas vezes entram lá e de forma monocrática alteram uma lei, propõem uma lei que é aprovada em conluio com todos os poderes que vão determinar o que nós comemos, quem vai gerir nosso dinheiro, o que nossos filhos vão estudar através da Base Nacional Comum Curricular, aquela doutrinação. E o ponto aqui, através dessa pergunta, é: por que nós legitimamos esse tipo de agressão estatal? Por que nós permitimos que essas pessoas possam simplesmente entrar em nossas vidas e legitimar? Vamos lembrar que um presidente do STF, Maurício Correia, na época do Itamar, em uma de suas decisões falou que ordem ilegal não se cumpre, mesmo que essa ordem tenha sido colocada ou dada pelo judiciário, porque isso mina o Estado de Direito. Afinal de contas, é uma ordem ilegal que não seguiu a Constituição, portanto, a ordem ilegal não se cumpre. A questão é, se o Estado tem uma questão moral ilegítima, uma vez que ele rompe a autoridade sua sobre a sua propriedade através de forma coercitiva, te obrigar a financiar uma agenda de poucos, ele passa a ser ilegítimo. Se ele passa a ser ilegítimo, eu não tenho que seguir as normas que ele determina através de poucos burocratas. E aqui um parênteses. É claro que o mundo precisa de normas. Todos nós, todos os seres humanos que somos regidos e necessitamos de convivência social, necessitamos de normas. E nós vivemos com normas. Eu estou aqui na minha empresa e tem normas. Eu moro num condomínio de 9 casas, nós determinamos os moradores as normas. Quando a gente está jantando em casa, a gente não permite celular na mesa. São normas que estão sendo respeitadas. Essas normas não são de autoridade do Estado, são normas por nós que moramos e vivenciamos naquele ambiente. Portanto, a movimentação política, a definição política deve ser completamente diferente do que é hoje. Não centralizada em Brasília, mas sim centralizada, digamos, em subbairros, para que a gente possa votar na pessoa de maneira privada que está ali na nossa rua e que cai no mesmo buraco que nós caímos. E a questão é, por que é então que nós legitimamos o Estado como ele é feito hoje, em que ele entra em nossas casas e manda fazer o que eles querem e nós somos obrigados? Ora, qual é a diferença entre a máfia, que determina as regras de convivência, ou do crime organizado em uma favela, que determina as regras de convivência e fala que você precisa financiá-los para que eles possam te dar proteção? O Estado não finge te dar proteção? O discurso é o mesmo. A coerção é a mesma, só que nós fomos ensinados a prestar continência para o Estado. Nós fomos ensinados e eles foram hábeis o suficiente em fazer as pessoas acreditarem que estão devolvendo alguma coisa para a sociedade. O Estado, ele apenas devolve uma fração daquilo que ele já tirou de você. Então ele te dá 5, mas toma 10 de você sem que você perceba, através de aumento de impostos, de inflacionar a sua moeda, ou seja, desvalorizar a sua moeda, e quando você tem um pouco mais de inflação, o governo arrecada mais impostos. Então ele te dá 5 e toma 10. Ele te dá uma fração daquilo que ele tirou. Ele foi hábil, mostrando que ele está comprando vontades ao prometer devoluções, e ele devolve uma fração apenas. E a maioria das pessoas atua como agência de marketing gratuita do próprio governo ao falar: ora, a saúde é de graça, a educação é de graça, as estradas são gratuitas. Nada é gratuito. Ele já tirou muito mais de você antes do que ele está devolvendo. Imagine um aluno no ensino fundamental brasileiro que, segundo o IBGE, e eu fiz um vídeo sobre isso mostrando as fontes e os dados, custa por volta de $5.500 ano no Brasil para o governo. Isso dá por volta de R$30 mil. Divide por 12, mais ou menos R$2.500 mês. Imagina se você e toda a população brasileira não tivesse que pagar essa quantidade de impostos para dizer que tem a escola gratuita. Você teria esses R$2.500 a mais no teu bolso e, sem dúvida, num mercado aberto de livre concorrência
das instituições que eu citei, da definição de liberalismo de Alberto Benegas Lynch, entre a livre concorrência e o mercado livre de intervenção estatal, você teria muito mais colégios à disposição para escolher para os seus filhos e, obviamente, a um custo muito menor do que você já paga, ou melhor, já te roubam, já subtraem de você de maneira coercitiva para sustentar esse Estado gigantesco que os tentáculos não param de crescer para determinar e dominar a sua vida. É claro que eles falam que é sempre para o seu bem. Assim, eles criam uma máquina de propaganda, que é a população alienada, para falar: precisamos pagar mais impostos, que é para nossa proteção. Percebe? Fica muito claro. Agora, se você discorda disso tudo, não tem problema. Assim como essa empresa, quem sustenta é a receita dos clientes. O clube que eu frequento, quem sustenta, somos nós, sócios, que pagamos para isso. O condomínio de 9 casas que eu moro, que ele é financiado pelo pagamento do condomínio dos 9 moradores, ou seja, apenas os usuários, e nós, gerindo o dinheiro de maneira eficiente, conseguimos dar o retorno para esses usuários que financiam aquilo que eles estão usando ou que nós estamos usando. Se você discorda de tudo que eu falei, tudo bem. Então vamos defender uma lei que apenas quem queira usar determinado serviço os financie. Por que vocês querem que uma agenda seja imposta a grande parte da população que passa a ser obrigada a financiar uma agenda que muitas vezes nós não concordamos? Não faz o menor sentido. Basta ser eficiente. Se você acha que o Estado é eficiente, ele sem dúvida conseguirá gerir recursos para sustentar uma entidade, um ensino público, uma saúde, uma infraestrutura, apenas daqueles que querem usufruir daquele determinado serviço. Por que então nós legitimamos esse tipo de ação? Você ficou acostumado, e todos nós ficamos acostumados a achar que o ser humano tem direitos universais, financiados por todos, saúde, educação, que acabamos de ver com dados como a gente pode ser facilmente enganado com os valores. Pois bem, isso já acontece, digamos, dos anos 50, 60, ali que foi imposto essa ideia de direito universal. Imagine se o governo tivesse imposto que, assim como educação e saúde, porque são essenciais para a vida do ser humano, ele também tivesse imposto que seria obrigado os supermercados estatais. Afinal, nós precisamos de comida para viver. Claro que o Estado já teria matado a gente de fome. Basta ver Cuba, que eu estive produzindo documentário. Basta ver Venezuela, que eu estive produzindo documentário nos anos em que o governo controlava preço de tudo. Basta ver o Brasil nos anos 80, quando o Sarney impôs limites aos preços e os supermercados ficavam com as prateleiras vazias. É claro que, talvez, anos depois, tivesse entrado tanto na mente das pessoas que as pessoas olhariam e falariam: realmente, supermercado tem que ser estatal. Você que defende um supermercado privado, você é maluco. Ou seja, são ideias impostas em nossas cabeças que parece que grande parte das pessoas não consegue pensar porque parece inviável viver de uma forma diferente àquela que nos foi imposta. E justamente parece algo utópico na cabeça das pessoas porque a alternativa não está clara. Qual é a alternativa? Mudança do sistema político, em que você pode abrir o mercado, livre concorrência. Estamos vendo começar a surgir essas ideias na Argentina. Eu pactuo com você um acordo e você me paga na moeda que nós queremos, que nós dois acordamos. Só que você começa a descentralizar e tirar o poder da mão dos burocratas, que param de controlar o orçamento, e quem perde o controle do orçamento, naturalmente, perde tudo. Perde o controle, descentraliza, e aí o poder cai. Eu acho que a tecnologia está mostrando isso às pessoas, especialmente aos mais jovens, que não querem mais uma CLT, que não querem ir ao cartório. A tecnologia ela é descentralizadora por natureza. Então, da mesma forma que anos atrás a assistência social era feita, digamos, por sociedade de ajuda mútua, o auxílio-desemprego era pago pelos sindicatos, que tinham outro formato do que hoje, as sociedades eram muito mais auto-organizadas. E você me fala: ora, mas tinha muito menos pessoas. Sim, mas a gente pode dividir esse país em micro-regiões. A Suíça tem mais de 20 cantões, que é um país talvez do tamanho do estado de São Paulo. A gente centraliza muito. E essa centralização, obviamente, leva a um maior poder de quem tem esse poder na mão. Para dar alguns dados, países
até a Primeira Guerra Mundial, logo depois dela, tinha um tamanho de 5 a 6% do PIB. O tamanho do Estado representava 5 a 6% do PIB. Hoje está entre 35% e 60%. Grande parte deles. A França é o maior Estado do mundo com um peso de 60% sobre o PIB. O Brasil na casa dos 37, 38%. A Espanha 43, 44%. Agora nós temos países, por exemplo, como Liechtenstein, Hong Kong, Singapura, que tem um Estado que pesa mais ou menos 16, 17% do PIB. E daria para diminuir muito, mas já seria um grande avanço sairmos de 36, 37 aqui no Brasil para a casa dos 15, 16. Ora, Bruno, mas esses são países muito pequenos. Sim, pois é. Mas a gente pode dividir. Eu não estou falando de dividir o Brasil. Eu estou falando ser, por exemplo, como nos Estados Unidos, onde os estados têm muito mais poder do que o governo federal. E mesmo assim, diminui mais. Não é do estado, é do município. E diminui mais. São dos bairros. E diminui mais. São dos sub-bairros. E aí você diminui a estrutura e cada um consegue se auto-organizar e prestar os melhores serviços às pessoas que lá vivem. Mas claro, isso tira poder das mãos de quem controla o orçamento, que hoje é centralizado. Portanto, quando a Jojo Todinho vem a público falar que ela é de direita, ela justamente está defendendo esses tipos de valores. Que as pessoas prosperem e sejam protagonistas de suas próprias vidas. Que as pessoas tenham muito mais autonomia sobre o que eles querem fazer e não necessariamente que burocratas determinem o que eles querem para suas vidas. Ser de direita é respeitar a liberdade individual. É respeitar a sua liberdade de empreender, de solucionar problemas na sociedade. Ser de direita é pregar que as pessoas possam se posicionar como eles querem, inclusive aceitar, querer e pedir que a oposição, aqueles que pensam diferente de você, que eles também tenham o direito de falar o que eles querem. Afinal de contas, a liberdade é para todo mundo e a Constituição tem algo que chama isonomia, em que já está escrito as penalidades na Constituição e que ela serve de igual para todos. Não importa o teu sexo, origem, classe, cor. O resto é tudo divisão política. Vamos lembrar o seguinte, o Estado precisa de lealdade. O único que faz com que o Estado fique de pé é a lealdade das pessoas no Estado. Se as pessoas perdem essa lealdade, o Estado rui de podre. É por isso que eles querem, principalmente a esquerda, acabar com a família, com a vizinhança, com os amigos, porque você tem mais lealdade com eles, com a igreja, do que propriamente com o Estado. E, portanto, é uma concorrência aberta a eles, aos burocratas. Seguimos na luta pela destruição desses burocratas parasitas que consomem aquilo que nós produzimos e não produzem absolutamente nada. Seguimos.